Nunca se limite por causa da imaginação limitada dos outros. E nunca limite os outros por causa da sua imaginação limitada. Essa frase é de Mae Jemison, astronauta norte-americana. É interessante a gente refletir sobre isso, porque na verdade a nossa imaginação, muitas vezes, ela é a fronteira que nós temos para o possível, para as nossas possibilidades. E é possível que a gente não vá além por conta da nossa mente. Ela nos restringe. E os outros, às vezes, tentam fazer a mesma coisa conosco. Se sentem limitados e tentam nos limitar. Deste modo, é fundamental a gente alargar as fronteiras da nossa mente, do nosso cérebro, e imaginar que qualquer lugar pode ser possível de ser alcançado, de ser acessado. Basta a nossa força de vontade. Mas isso só não basta também. Sendo muito sincero, além da força de vontade, é preciso o preparo. Você precisa se dedicar a desenvolver habilidades e competências que serão úteis nessa caminhada, nessa sua jornada em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos. Pensando assim, eu trouxe também uma outra frase muito interessante da Renata Vik, que é a CEO da Copenhagen. E a Renata Vik, outro dia, ela disse o seguinte: o estrategista, ele é incansável, ele é movido a desafios, porque ele sabe que fora da zona de conforto, os resultados surpreendentes acontecem. Então veja, esse jeito da Renata Vik pensar, né? Fora da zona de conforto, os resultados surpreendentes acontecem. É isso, uma nova mentalidade. Se a gente quer ter sucesso, a gente precisa pensar de um jeito diferente. É uma reprogramação mental que nós precisamos para nos libertar de pensamentos outros que nortearam toda a nossa evolução, desde o nosso seio familiar, passando por escolas, por universidades, por amizades, sempre muitos círculos limitantes que moldaram o nosso pensamento, seja de pobre ou de classe média. O pensamento nos limita. Os ricos, as pessoas com espírito empreendedor, as pessoas que já tiveram sucesso, que conseguiram construir grandes coisas, estas sempre pensam nesta linha de raciocínio que a Renata Vik expôs, nesta frase. É fora da zona de conforto que resultados surpreendentes acontecem. Por isso, as pessoas de sucesso são incansavelmente movidas a desafios. Reflita sobre isso. Hora de chacoalhar o cérebro e a gente então começar a pensar de um jeito diferente se quisermos resultados diferentes. Porque Steve Jobs já dizia sobre isso. É uma estupidez querer resultados diferentes e fazer sempre tudo sempre igual. Não faz sentido. É irracional. Então vamos aprender com quem teve sucesso e seguir este caminho. Assim a gente pode, de fato, evoluir, crescer, se desenvolver. Pense nisso. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre equipes vencedoras, porque as empresas, para elas terem sucesso, elas precisam de grandes lideranças de nível 5, dizia o Jim Collins, e aqui a gente resgata um pouco do aprendizado com o Jim Collins. Isso precisa entrar na nossa veia, precisa entrar na nossa mente, as ideias, os conceitos do Jim Collins. Isso é vital para que a gente possa, vital, a nova empresa da Oi, né? Isso é vital para que a gente possa entender como funciona o mundo empresarial. Se assim não fizermos, a gente não vai conseguir ter sucesso enquanto investidores. Então veja, para montar equipes de sucesso, o Jim Collins, no curso que eu fiz em São Paulo, há um tempo atrás, ele disse o seguinte: olha, existem 3 regras básicas para você montar boas equipes, times vencedores. 3 regras, basicamente. Uma é a seguinte: na dúvida, não contrate, continue procurando as pessoas.
porque é importante você ter as pessoas certas na sua empresa e colocá-las nos lugares certos. Então, a regra número 1, se você está em dúvida se aquela pessoa é a pessoa certa, não contrate, continue procurando. E aí ele diz assim, olha, uma das leis imutáveis da física empresarial é a lei Packard, fruto da pesquisa de David Packard, cofundador da Hewlett-Packard Company. Ele dizia assim, nenhuma empresa pode aumentar sua receita de forma constante mais rapidamente do que sua capacidade de recrutar as pessoas certas em número suficiente para implementar esse crescimento. Então, se você quer crescer, você precisa ter gente boa, que possa conduzir os seus projetos, as suas iniciativas. Se você acelerar o crescimento sem ter gente de qualidade preparada para tocar os desafios, você vai tropeçar nesse caminho do crescimento. É isso que nos ensina o Jim Collins. Ele diz assim, para se tornar uma empresa excelente, é preciso ter isso como uma regra muito básica. Se a taxa de crescimento de sua receita supera consistentemente sua taxa de desenvolvimento de pessoas, você simplesmente não vai construir uma empresa que prima pela excelência. Em algum momento, isso vai começar a ruir. Importante entender isso. Isso serve para a gente analisar as empresas, observar as lideranças e observar a velocidade do crescimento das empresas e como está essa empresa lidando com este desenvolvimento de novos talentos, de novas lideranças. Isso é importantíssimo a gente tentar acompanhar de alguma forma. Aqueles que constroem empresas excelentes sabem que o maior gargalo do crescimento de qualquer grande empresa não são os mercados, nem a tecnologia, a concorrência ou os produtos. É um único fator, acima de todos os demais, a habilidade de conseguir e manter pessoas certas em número suficiente dentro da empresa. Então, muito cuidado quando a gente começa a ver pessoas talentosas deixando uma empresa, isso é para a gente acender o sinal de alerta, porque algo está errado ali e provavelmente essa empresa vai passar por dificuldades. Muita atenção nesse aspecto. A regra número 2 diz respeito ao seguinte, quando você sabe que precisa mudar uma pessoa, mude. Não procrastine. Não deixe para amanhã. Faça o mais rápido possível. No momento em que você sentir a necessidade de controlar rigidamente uma pessoa, é porque você errou na contratação. Se você precisa controlar rigidamente alguém, você errou na contratação. As melhores pessoas não precisam ser gerenciadas nem tampouco controladas. Elas podem ser, sim, orientadas, ensinadas, conduzidas, mas não rigidamente controladas. Há de se dar liberdade para as pessoas com competências superiores. Há de se dar liberdade para que ela possa fazer parte do processo criativo da empresa. Deixar as pessoas erradas permanecendo nos postos de trabalho é injusto para com todas as pessoas certas. É injusto para com todas as pessoas certas, já que elas inevitavelmente terão de compensar as inadequações das pessoas erradas. Então aí você cria uma injustiça, porque as pessoas certas vão carregar a empresa nas costas, enquanto as pessoas erradas não vão contribuir em quase nada e muitas vezes podem até atrapalhar. Os profissionais de excelente desempenho são intrinsecamente motivados pelo desempenho em si. E quando eles veem seus esforços sendo impedidos por terem de carregar peso extra, acabam se frustrando. Então, muito cuidado com essa dinâmica. Esperar demais antes de agir é igualmente injusto com as pessoas que têm que sair do barco. Para cada minuto que você permite que uma pessoa continue a ocupar um posto quando você sabe que aquela pessoa não vai dar certo no final, você está roubando uma parte da vida dela também. Ela poderia estar usando esse tempo para encontrar um lugar outro para trabalhar, onde ela possa florescer, porque às vezes aquela pessoa não tem um perfil
para estar em uma empresa, mas pode sim ter sucesso em outra. Depende muito do que você está buscando como objetivo, como meta, como padrão de desempenho. Na verdade, se formos honestos conosco mesmos, o motivo pelo qual esperamos demais em geral tem a ver com a nossa própria conveniência. Assim, para economizar o nosso próprio estresse, mal-estar, acabamos esperando demais. E esperamos, enquanto isso todas as melhores pessoas continuam a se perguntar quando é que eles vão fazer algo em relação a isso? Por quanto tempo isso vai continuar? O executivo, CEO da Gillette, o Coleman Muckler, ele consumiu exatos 55% do seu tempo durante os 2 primeiros anos enquanto CEO, fazendo testes com a equipe gerencial, trocando ou mudando de lugar 38 das 50 pessoas da alta gerência da Gillette. Como afirmou Muckler, cada minuto devotado a colocar a pessoa certa no lugar certo vale semanas de tempo mais tarde. Então essa deve ser a dinâmica que um CEO, que um executivo de empresa deve estar concentrando a sua energia. Desenvolver as pessoas, encontrar as pessoas certas e colocá-las nos lugares certos. Isso é essencial, isso é fundamental. E a regra número 3, para a gente concluir essa ideia que o Jim Collins nos apresenta. Inclua as suas melhores pessoas em suas melhores oportunidades, não em seus maiores problemas. Olha que coisa interessante. Inclua as suas melhores pessoas em suas melhores oportunidades, não em seus maiores problemas. E aí ele traz o exemplo de que no início da década de 60, a R.J. Reynolds e a Philip Morris, elas obtinham a parte mais substancial de sua receita no mercado interno. A abordagem da R.J. Reynolds em relação aos negócios internacionais era: se alguém lá fora, no mundo, quiser um Camel, que ligue para nós. Joe Coleman, da Philip Morris, tinha uma visão totalmente diferente. Ele identificou os mercados internacionais como a melhor oportunidade isolada de crescimento no longo prazo, a despeito do fato de a empresa obter menos de 1% de sua receita do exterior, quando ele estava iniciando seu trabalho como CEO. Coleman tirou seu executivo número 1, o George Wiseman, dos principais negócios internos e colocou ele à frente da área internacional. Eu não sabia se estava sendo atirado de lado, escada abaixo ou pela janela, disse o próprio Wiseman. Aqui eu comandava 99% da empresa e no dia seguinte eu estava comandando 1% ou menos, né? Disse ele. Mas é isso que acabou fazendo uma grande mudança, uma grande diferença. Um dos elementos cruciais no ato de transformar uma empresa boa em excelente é um tanto paradoxal. Você precisa de executivos que, por um lado, discutam e debatam, às vezes até rispidamente, agressivamente, na busca das melhores respostas. E, no entanto, por outro lado, que sejam capazes de se unir por inteiro em torno de uma decisão. Então, há o tempo de discordar, há o tempo de divergir, sempre em torno de ideias, mas depois que um consenso é estabelecido, todos se unem e marcham imbuídos de um mesmo propósito, de um mesmo objetivo, de fazer o sucesso da empresa acontecer. Um artigo sobre a Philip Morris afirmou o seguinte, sobre a era de Coleman: não importava o quanto eles discutissem, eles estavam sempre em busca da melhor resposta. No final, todo mundo fechava em torno de uma decisão. Todos os debates eram para o bem comum da empresa, não voltado para interesses pessoais. Isso faz toda a diferença. Então, as empresas excelentes, elas sabem, primeiro quem? Primeiro quem é a primeira pergunta de todas. Quem são as pessoas que nós vamos contar? Quem são as pessoas que serão capazes de nos levar ao passo adiante? A transformar essa empresa, a fazer dela uma empresa que todos se orgulhem, a fazer dela uma gigante no seu setor. Primeiro quem? Quem são as pessoas? Então essa é a grande tarefa do líder de nível 5, encontrar pessoas de excelência, pessoas de alta qualidade e formar assim equipes vencedoras, colocando cada uma delas nos lugares certos,
nos lugares onde elas poderão render mais, fazer sentido neste conjunto. Sempre que ensino, disse o Jim Collins, sempre que ensino as descobertas referentes a essa noção das empresas feitas para vencer, é quase certo alguém levantar a questão do custo pessoal de fazer uma transição de uma empresa boa para uma empresa de primeira qualidade, que prima pela excelência. É possível construir uma empresa excelente e também uma vida maravilhosa? Costumam me questionar. E aí, o que dizer, né? Eu passei uns poucos dias, certa feita, com o executivo sênior da Gillette e sua esposa numa conferência executiva em Hong Kong. Perguntei a eles se achavam que Coleman Muckler, o CEO, que foi o maior responsável pela transição da Gillette, da condição de empresa boa para uma empresa excepcional, teve uma vida fantástica. E eles me disseram que a vida de Muckler girava em torno de 3 grandes amores: sua família, a Harvard e a Gillette. Mesmo durante os períodos mais difíceis e intensos das crises relacionadas à proposta de compra de 1980 e da natureza cada vez mais global do negócio da Gillette, Muckler manteve um equilíbrio admirável em sua vida. Manteve as disciplinas práticas que ele considerava sagradas e continuou seu trabalho ativo à frente do Conselho Reitor da Universidade de Harvard. Então as pessoas, por incrível que pareça, encontram sempre tempo para conciliar os seus múltiplos interesses quando estão à frente de grandes desafios, porque a vida é preciso ter este equilíbrio, porque se você for apenas vocacionado para o trabalho, você vai arruinar sua vida pessoal e familiar, né? Então você tem que cuidar de sua saúde, você tem que cuidar de sua família, você tem que cuidar da empresa, dos seus negócios, da sua carreira. É fundamental buscar um equilíbrio, mas as pessoas que são absurdamente obstinadas por construir um sonho, por realizar um grande objetivo, elas alargam este tempo da melhor maneira possível. Eles muitas vezes reduzem o seu tempo de lazer, em alguns momentos eles reduzem o seu tempo de descanso, ou seja, eles tentam ter mais horas ao longo de um dia para poder dar conta de todas as questões que eles precisam. E há uma disciplina também mental de saber o tempo que é da família, o tempo que é do trabalho, essa divisão, vamos dizer assim, mental é essencial para construir um maior equilíbrio na vida das pessoas. Certa feita, o Jim Collins disse, eu perguntei ao Muckler se ele tinha conseguido tudo isso, e ele disse, na verdade não foi muito difícil, era tão bom reunir pessoas certas em volta de si e colocar as pessoas certas nos lugares certos, que simplesmente eu não precisava estar lá durante todas as horas do dia e da noite. Esse foi o grande segredo do meu sucesso, do meu equilíbrio. Eu confiava nas pessoas que tinha selecionado e que tinha colocado os desafios à frente delas, né? E em seguida a esposa do executivo que eu estava conversando acrescentou, quando o Coleman morreu e todos nós fomos ao enterro, eu olhei em volta e percebi quanto amor havia naquele recinto. Ali estava um homem que passou quase todas as horas que esteve acordado com as pessoas que o amavam, que amavam o que estavam fazendo e que se amavam umas às outras, no trabalho, em casa, em suas atividades filantrópicas, onde quer que fosse. Então esse testemunho da mulher de um executivo da Gillette sobre o CEO da empresa nos diz muito do que pode ser essa personalidade nível 5, esse grande líder nível 5, e a atmosfera, o ambiente que ele cria tão propício ao desenvolvimento e ao crescimento exponencial das organizações que eles lideram. Espero que o conteúdo tenha sido útil para você. Se sim, deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.